Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está sempre assistindo o nosso programa pela TV e também pela internet. O nosso programa é o programa Jesus Te Ama, programa da CEADEB. A CEADEB é Convenção Estadual da Assembleia de Deus na Bahia. Temos igrejas em todas as cidades do nosso estado, nos povoados, nas fazendas. Tem sempre uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, perto da sua casa. Meu amigo, minha amiga, visite a igreja, leia a Bíblia Sagrada e receba a bênção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, nesse momento, também agradecer aos irmãos que oraram em favor da nossa 41ª GO, da Convenção Geral, que foi realizada na cidade de Brasília. Deus abençoou de forma maravilhosa. O pastor José Wellington Bezerra da Costa foi eleito mais uma vez presidente da nossa convenção. Orem pelo pastor José Wellington e por todos os irmãos que foram eleitos nos demais cargos, para que Deus continue abençoando a nossa igreja em todo o Brasil. É importante a sua oração. Queremos aproveitar e pedir também oração por nós aqui em todo o estado da Bahia. Deus tem abençoado de forma maravilhosa a igreja aqui no estado. E tudo isso também é porque você está orando em nosso favor, está trabalhando também. O seu trabalho é muito importante para o crescimento da igreja Assembleia de Deus. Jesus continua salvando, batizando com o Espírito Santo, curando enfermos e muitos templos sendo construídos para abrigar o povo que se aproxima de Deus e que decide adorar ao nosso Deus. Você pode participar do nosso programa. Participe ligando para nós de segunda a sexta, das 9 até às 17 horas, para o 071-3503-8383. E você pode também passar um e-mail para a gente. Passe um e-mail. O nosso e-mail é programajesusteama@seadeb.com.br. No programa de hoje estaremos apresentando algumas visitas que fizemos no interior do nosso estado. Participamos da inauguração da Igreja Assembleia de Deus em Ubiraitá, que é pastoreada pelo pastor Isaac. Nosso abraço aí para todos os irmãos. Estivemos também em Barreiras, participando do 11º encontro de Filhos de Pastores ali em Barreiras. Inclusive, queremos avisar os filhos de pastores, os demais irmãos, não foi possível passar a programação aí como desejávamos, em virtude de um problema técnico na nossa filmagem aí. Então, mas o meu abraço, estaremos passando alguns momentos do trabalho que foi realizado aí na cidade de Barreiras, no 11º encontro de Filhos de Pastores, e a Igreja Assembleia de Deus em Barreiras é pastoreada pelo pastor Mário Benedito. Meu abraço aí para os irmãos de Barreiras. Estivemos também em Itapicuru, aí região de Irecê, participando do aniversário do pastor Isaac, uma grande festa, e os meus parabéns para o pastor Isaac. Meus amados irmãos, precisamos também da sua contribuição financeira. Você pode nos ajudar pagando esse programa. É muito importante esse programa, ele está levando a palavra de Deus a várias pessoas que ainda não conhecem a Deus e também uma palavra de conforto para todos nós, para todos aqueles que assistem esse programa. Então participe, dê a sua colaboração financeira, que é muito importante. Vamos então agora apresentar as nossas visitas aí à inauguração da Igreja Assembleia de Deus em Ubiraitá. E nós encaramos um grande desafio. Eu disse ontem aqui no culto que eu quero que os que passaram aqui ontem, os que estão aqui hoje, saiam daqui com uma palavra gravada no seu coração. E a palavra é que quando você ver este templo e esta igreja,
eu quero que você olhe para essa igreja como um sinal de que Deus continua fazendo aquilo que para nós é impossível. Eu quero que você saia deste tempo, deste culto, deste momento tão especial para mim, para esta igreja, levando esta palavra no seu coração. Uma palavra que diz: porque para Deus nada é impossível. E por tudo isso, louvado seja Deus pelo seu reino, pelo seu povo, por esta casa, pelo pastor Isaac e por todos os moradores desta localidade. Está de parabéns, pastor Isaac, todos os irmãos e também os nossos amigos, porque o Biraitá também tem uma casa especial, a casa de Deus. Amém. E a gente observa a dedicação dos irmãos, até do pastor. Talvez aqui ele até aprendeu a trabalhar de pedreiro. Mas, mesmo à noite, os irmãos se reuniram e fizeram essa bonita igreja. Interessante. Não é do primeiro crente, inclusive ele já dorme no Senhor. O de quem abriu o trabalho aqui, não é? Já dorme no Senhor. Não é dos pastores que por aqui já passaram. Não é do pastor Isaac. Não é da irmã fulano de tal ou do irmão fulano de tal. Esta casa ou esta igreja é a casa de Deus. Aleluia! Grande festa e a igreja ficou muito bonita. Parabéns para o pastor Isaac e para todos os irmãos que colaboraram para a construção e a inauguração desta igreja. Vamos apresentar então alguns momentos da grande festa aí com os filhos de pastores na cidade de Barreiras. Muitos filhos de pastores participaram, uma grande festa. A recepção foi uma recepção muito agradável. Meu abraço aí para o pastor Mário Benedito, a sua esposa, os demais irmãos que nos receberam muito bem. E realmente foi uma grande festa. Meu abraço aí também para toda a diretoria da UFMADEB, que organizou esse trabalho. E Deus continue abençoando. Festa de aniversário do pastor Isaac. Pastor Isaac aí, uma grande festa aí na igreja em Itapicuru.
diferente de mim. No Salmo 37, o versículo 3, o 4 e o 5, está escrito assim: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Fico lisonjeado, alegre, muito feliz pelo que eu vi aqui esta noite, pela igreja em que Deus confiou a entregar em minhas mãos. Eu, como pastor, devo fazer juramento de cuidar muito bem, com sinceridade, com honestidade. Parabéns mais uma vez, pastor Isaac, a sua família e a igreja em Itapicuru, ao pastor Eliúde, que é pastor presidente aí do campo de Irecê. Deus continue abençoando a todos vocês. E agora, a palavra de Dr. Kleber, com o seu comentário. Olá, meus amigos. Uma das características que marcam a utilização das redes sociais e das diversas mídias que fazem parte do nosso cotidiano é justamente o poder que nós temos de emitir opiniões a qualquer momento, em qualquer lugar, porque com as redes sem fio, com os telefones com grande tecnologia embarcada, nós temos essa capacidade de acessar a internet, de acessar as redes sociais, de onde quer que nós estejamos. Desse momento histórico, nós temos como marco a capacidade que nós temos de emitir o nosso ponto de vista e nossa opinião. Só que o que está acontecendo é que esse poder que nos foi dado, em muitas das vezes, é um poder que está sendo utilizado de forma equivocada, de forma exacerbada, sem qualquer critério. Nós percebemos que um dos grandes marcos no uso das redes sociais, Facebook, Twitter, é a opinião que é dada sem qualquer tipo de responsabilidade e critério. Com isso, nós percebemos que a imagem e a honra alheia, em muitas das vezes, não é respeitada. Nós percebemos que as pessoas emitem o seu juízo de valor, as suas opiniões, sem sequer mesmo se preocupar com a imagem da pessoa que está sendo ali criticada, com a imagem da situação que ele cria com o seu comentário. E em muitas ocasiões, essas opiniões geram depois uma frustração, um arrependimento. E isso já é tarde demais. No mundo jurídico, isso tem gerado o que nós chamamos de dano moral, a reparação do dano moral. Na esfera social, cultural e religiosa, o que nós reparamos é que não há uma preocupação mais em se respeitar a dignidade do ser humano. Nós percebemos que as relações são completamente descartáveis. As pessoas não cuidam de que, atrás da imagem da pessoa que está sendo criticada, existe uma série de circunstâncias que você deve se preocupar. É um pai de família, é uma esposa, é um filho, é um funcionário, é um patrão, é uma empresa, é alguém que tem a sua reputação como fonte de sobrevivência, que muitas vezes é atingido simplesmente pela irresponsabilidade de quem posta uma opinião, de quem posta um comentário ou uma crítica. O que eu quero chamar a atenção neste programa de hoje é para que você tenha em mente que ser cristão, que professar a fé cristã, é também estar preocupado com aquilo que você fala. Não é à toa que Tiago, não é à toa que o apóstolo Paulo, eles se preocupavam com isso há 2000 anos atrás. Nós precisamos estar zelosos
com aquilo que nós falamos, porque as palavras lançadas, mesmo que depois você venha se arrepender ou venha postar um comentário de desculpas, isso não desfaz o mal que ela já gerou. Eu quero que você reflita sobre isso. Cuidado, porque o fato de você estar em seu quarto, no seu escritório, sozinho, não lhe dá o direito de esquecer de que uma rede social, ela tem um acesso indiscriminado. Ela tem um poder de visão e de compartilhamento em toda a esfera mundial. Estar sozinho, teclando, não significa que aquilo que vai ser lido apenas por você ou seus amigos. Toda a comunidade da rede mundial terá acesso a essa informação. E nós precisamos ter responsabilidade por aquilo que nós falamos e aquilo que nós postamos. Do contrário, poderemos ser vítimas de uma ação judicial. Poderemos também estar sendo observados socialmente como alguém irresponsável. Eu quero que você, como cristão, você como alguém que frequenta uma igreja evangélica, você que se diz seguidor de Cristo, se preocupe mais com aquilo que você fala, com aquilo que você posta, porque nós não precisamos ser apenas honestos. Nós não precisamos ser apenas cristãos. Nós precisamos ter a aparência de honestos e termos também a aparência de cristãos. Que Deus nos abençoe. Semana que vem estaremos aqui mais uma vez tratando de um assunto do seu interesse. Continue assistindo ao programa Jesus Te Ama. Vamos ler a palavra de Deus. A palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 1 e versículo 2, está escrito assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém. Meus amados irmãos e meus amados amigos, sempre falo da bondade e da misericórdia de Deus. Deus, Ele é misericordioso para com o homem. Ele aborrece o pecado, mas Ele ama o pecador. E os dois versículos que lemos, nos mostra Isaías escrevendo, falando que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não ouça. E quantas pessoas em um momento como este estão reclamando em virtude da situação em que estão vivendo e questionando inclusive a Deus. Mas o que eu quero falar com você nesse momento é que Deus, Ele permanece com as mãos estendidas. Infelizmente, muitos homens têm se distanciado de Deus. E os dias em que vivemos, e me chama a atenção, outro dia alguém me ligou falando sobre alguns fatos, e no final ele disse: pastor, vai piorar. Meus irmãos e meus amigos, é uma realidade a palavra deste irmão que nos ligou. Por quê? A própria Bíblia Sagrada nos mostra que o mundo jaz no maligno. E os homens, a cada dia que passa, eles vão se distanciando de Deus. Não existe na vida de muita gente respeito pelas autoridades, pelos pais. As pessoas estão vivendo de forma que cada um está lutando pela sua sobrevivência, do jeito que ele imagina, mesmo até que tenha que destruir a vida de algumas pessoas. É esta, então, a razão de que, infelizmente, a cada dia que passa, vai piorando a situação para o ser humano aqui na Terra. Mas não foi Deus que abandonou os homens. As mãos do Senhor permanecem estendidas. Ele está dizendo:
venha a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo, eu amo o mundo de tal maneira que entreguei o meu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz, para perdoar o pecado dos homens. Ele está dizendo, eu sou socorro bem presente na hora da angústia. Então ele permanece com as mãos estendidas. Ele quer alcançar você. Ele quer abraçar você. Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer que você tenha uma vida abençoada. E é interessante, meus amados irmãos e meus amados amigos, todos os homens são limitados. Mas o nosso Deus, para Ele, tudo é possível. Agora, é importante mais uma vez lembrar que você precisa se colocar nas mãos de Deus. Ele está com as mãos estendidas para você. Se você se colocar nas mãos dele, ele vai continuar abençoando a tua vida. Ele vai continuar te dando convicção de salvação. Ele vai continuar te dando o que você precisa para viver aqui na terra, glorificando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo também nos fala que ele está pronto para ouvir. Ele está pronto para ouvir. E o Deus que nós adoramos é um Deus que ele não limita horário para ouvir as pessoas. Ele está sempre pronto para ouvir, independente da hora do dia ou da noite. Existe um outro fator interessante. Não é preciso entrar na fila para falar com ele. Você pode falar. No momento em que você desejar, ele vai estar pronto para te atender. Quantas pessoas podem, nesse momento, estarem sofrendo? Por quê? Em vez de falar com Deus, procuraram outras pessoas para apresentar as suas dificuldades. Mas, pastor, e eu não posso procurar o meu irmão? A Bíblia Sagrada nos ensina a comunicar com os santos as nossas necessidades. Mas, como já falamos, que para o nosso Deus tudo é possível, e é Ele quem pode nos socorrer, inclusive quando alguém me socorre ou te socorre, com certeza foi Deus que providenciou esta pessoa para nos ajudar. Ele é misericordioso. Então é importante que você busque a Deus, peça a Ele, apresente a Ele a sua necessidade e Ele vai então providenciar os meios para que você seja socorrido. Lembrando, se você desejar falar com Ele, qualquer hora do dia ou da noite, Ele vai estar sempre pronto para te ouvir. Mas, meus amados, o outro versículo também diz que o pecado, a iniquidade, afasta o homem de Deus. E é o que está acontecendo nesses dias, é que as pessoas têm abraçado o pecado e se afastado de Deus. Olha, quando alguém se afasta de Deus e abraça o pecado, voltamos a lembrar que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E quem vive no pecado, quem vive pecando, também está escrito que não conhece a Deus. Porque aquele que conhece a Deus não permanece no pecado, não vive pecando. E se este alguém que vive pecando e não conhece a Deus, aí existe um outro lado que é muito triste. O pecado é levado ao homem pelo inimigo de Deus e dos homens, que é o diabo. E é ele quem afasta o homem de Deus. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, vale a pena viver nesta vida
adorando a Deus, mesmo que seja com dores, mesmo que seja com sofrimentos, mesmo que você esteja decepcionado com algo ou com alguém nesta terra, mas vale a pena você continuar sendo fiel a Deus, servindo a Ele, adorando a Ele e esperando a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fuja do pecado, se afaste do pecado. Está escrito também na Bíblia que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E não é só a morte física, que todos os homens que nasceram um dia terão que passar por ela, a não ser aqueles que estiverem vivos e salvos no dia do arrebatamento da igreja. Mas aqueles que estiverem no dia do arrebatamento da igreja, preparados para ir morar no céu, não vão experimentar a morte. Mas os que não estiverem preparados, sim, vão experimentar a morte e o pior, a morte espiritual, que é a condenação eterna, que é o inferno. O pecado, então, afasta o homem de Deus. Mas, meu amado irmão, minha irmã e meu amigo, lembre, Deus está com as mãos estendidas para você. Deus está com os ouvidos abertos ou atentos para ouvir o teu clamor. Clame a Ele, receba a bênção dEle e eu tenho certeza que você também vai morar no céu com Jesus, permanecendo fiel até a morte ou até o arrebatamento da igreja. As mãos do Senhor estão sobre a sua vida e Ele está pronto para te ouvir. Amém. Vamos orar. Poderoso Deus, Pai que estás nos céus, eu te agradeço por mais esse momento. Deus eterno, Deus maravilhoso, e te peço, meu Pai, que permaneça conosco, permaneça com a tua igreja, permaneça com cada pastor, com cada membro, com cada congregado, presbíteros e diáconos. Ó Deus eterno, visite também aqueles que ainda não têm certeza de salvação e com o teu poder, Senhor, perdoe os pecados e dê certeza de vida eterna. Te apresentamos, Senhor, aqueles que estão no leito da dor, aqueles que estão hospitalizados. Tu é o médico dos médicos, Senhor, repreenda toda a enfermidade. Te apresentamos também aqueles que estão envolvidos nas drogas. Deus, liberta essas pessoas. Te apresentamos também as famílias que estão em guerra. Tu é, meu Deus, o príncipe da paz. Transforma essas vidas e dê vitória a todos pelo poder do teu nome. Amém. Meus irmãos e meus amigos, estamos chegando ao final de mais um programa. Pedindo a você que continue orando em nosso favor. Eu preciso muito das vossas orações. E até o próximo programa, se Deus nos permitir.